Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, visto que a gente já se passou um mês, né? A gente está entrando no nosso próximo mês. E assim, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Vocês vão colocar na página 62 e nós vamos estudar a partir de hoje o capítulo 4, que nós vamos falar sobre o mercantilismo. Então, dentro do capítulo 4, a gente vai compreender o mercantilismo no contexto do Estado moderno. Vamos identificar os elementos mercantilistas que já foram fundamentais para a manutenção do Estado moderno e vamos também analisar a influência do mercantilismo para a realização da expansão marítima e comercial europeia, certo? Então, no nosso contexto de história geral, o mercantilismo foi basicamente uma corrida em busca do enriquecimento através do comércio e da criação de colônias, certo? E mais nada. A gente tem que entender que as novas regras econômicas do mundo moderno. Para a gente entender o que foi o mercantilismo, a gente precisa lembrar na aula anterior, sobre a chegada dos reis absolutistas no poder. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos que os estados nacionais europeus foram criados à necessidade da burguesia de delimitar as fronteiras e criar uma moeda única, estabelecendo impostos, fortalecendo o exército e as leis. Então, assim, da aliança entre reis e burgueses entre o século XV e XVI surgiram alguns estados nacionais na Europa. Então, o mercantilismo, ele foi basicamente uma regra econômica para que surgisse um mundo moderno. Por quê? Porque surgiu assim algumas características do sistema mercantilista, onde esses estados eles precisavam de bastante dinheiro para que pudessem funcionar bem, pois era preciso pagar aos funcionários públicos e militares, fornecer equipamentos para o exército, comprar armas e navios, realizando benfeitorias como portos e estradas e garantir a paz. Então, mas como os estados conseguiram tanto dinheiro? A resposta é simples, cobrando impostos. Lembre-se de que só os camponeses, artesãos e burgueses pagavam os impostos, e a nobreza e o clero estavam isentos dessa obrigação. Então, vocês lembram lá quando eu expliquei para vocês aquela pirâmide, que o clero ficava no topo, nobreza no meio e os camponeses embaixo? Então, os camponeses e os artesãos e os burgueses é que pagavam esses impostos. Então, o pensamento da época era o seguinte: antes de surgir o mercantilismo, quanto mais rico fosse o Estado, mais o rei poderia coletar impostos e aumentar a riqueza da nação. Então, a gente imagina assim: qual a ideia os monarcas tiveram para enriquecer ainda mais? Então, essa ideia aí, partindo do pressuposto do mercantilismo, eles pensaram que uma boa solução para alcançar seus objetivos era o governo cuidar da economia. Ou seja, eles achavam que o governo controlando tudo o que direcionavam a respeito da economia, eles iam ter mais lucro. Então, para isso, o Estado ele criou diversas leis que direcionavam o que as pessoas podiam ou não fazer no comércio. E uma dessas regras econômicas é que ficou conhecida como o mercantilismo. Então, o mercantilismo ele nada mais é do que o controle do Estado sobre uma economia. E a partir daí a gente vai conhecer a fundo o que significa, de onde vem a palavra mercantilismo. Então, vamos lá. O termo foi criado pelo economista Adam Smith em 1776, a partir da palavra latina mercare, que significa gerir um comércio. Então, daí a gente já se entende, é um controle do Estado sobre a economia de mercadorias ou produtos. Então, de início foi usado só por críticos como o próprio Schmidt. Então, o mercantilismo e as suas características. Qual a definição da palavra mercantilismo que ele utiliza? O mercantilismo nada mais é do que um conjunto de regras práticas econômicas adotada pelo Estado absolutista, onde era o rei quem ditava as regras.
Então, essas práticas mercantilistas, essas práticas econômicas, mudavam de um país para outro. Mas o que que acontecia? Elas conservavam entre si aspectos comuns, isto é, em todos os lugares, a maior preocupação era acumular metais preciosos, principalmente metais preciosos como ouro e prata. Então, no metalismo, né, que é a quantidade de ouro e prata no território de uma nação determinava a sua riqueza. Então, eles se preocupavam com a acumulação desses metais preciosos. Então, também havia a preocupação de exportar mais, ou seja, deles vender e importar menos, comprar. Então, se eles importassem mais, se eles vendessem mais, eles tinham um grande lucro. Assim, eles não precisavam vender para fora. Então, aliás, comprar de fora. Então, assim, entrava mais moeda do que saía. E essa prática de entrar mais moeda do que sair, de vender mais e comprar menos, ela ficou conhecida como política de balança comercial favorável. Então, quando foi que aconteceu o mercantilismo? Quando foi que eles pensaram em fazer essas práticas mercantilistas? Entre 1500 a 1750, onde a Europa já vivia o fim do feudalismo e da Idade Média. E onde foi que esse mercantilismo deu início? Em vários países da Europa, principalmente em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, comercializando-se com as colônias. E essa característica principal e básica e fundamental do mercantilismo para a sociedade nada mais era do que a intervenção do Estado na economia. Então, o Estado ele estava intervindo na economia. Então, o Estado ele queria ter o controle sobre a economia. Então, isso era uma característica base fundamental do mercantilismo. E os interessados na política mercantilista. Então, quem eram esses interessados? A gente tem aqui os três principais interessados nessa política, que eram os estados absolutistas europeus, os administradores régios e os mercadores. Então, assim, os estados absolutistas europeus, eles tinham interesse no acúmulo de capitais que tornaria as monarquias mais fortes, ou seja, o poder monárquico se tornaria mais forte e eles passariam a ter, como é que eu posso dizer, a impor regras, certo? Então, o que acontecia? As características importantes, nesse caso dos estados absolutistas, é que os produtos feitos no próprio país eram mais valorizados do que nos outros lugares, porque o Estado cobrava taxas elevadíssimas sobre os produtos importados, as quais ficariam conhecidas como taxas alfandegárias. Essas taxas, no caso desses estados aí, muitas vezes saíam mais caras do que as próprias mercadorias. E até hoje, quando a gente vai fazer uma compra na internet, por exemplo, voltando aqui para o nosso tempo, aqui a nossa história atual, existe isso da gente comprar um produto e a taxa sair maior do que o valor do produto. Então, assim, o acúmulo de capitais para eles era um interesse maior. Os administradores régios, as pessoas da confiança dos reis absolutistas, preocupados com seu prestígio particular junto com as suas respectivas cortes e enriquecimentos. Então, tinham que ter pessoas de confiança do rei. Por quê? Porque eles iam se preocupar no enriquecimento que os reis teriam junto com os estados. Então, e por último, os mercadores, eles tinham interesse nas disputas pelos monopólios comerciais. Então, o que que acontecia? O que que a gente pode tirar disso aqui? A gente pode dizer que esses três interessados na política mercantilista, que o Estado intervia na economia, estabelecendo os lucros ligados à produção, bem como ao comércio, pois o objetivo de cada rei era manter-se no território, né, sob o seu comando uma balança comercial favorável. Por isso que o interesse maior era o acúmulo de capitais. Por quê? Porque era comum o rei desestimular as importações para que não saísse mais a moeda do país. E aí é que a gente entra com essas práticas mercantilistas, com as pessoas que atuavam lá dentro, que eram os colonos,
a igreja e os nativos indígenas e negros africanos. Então, assim, a prática mercantilista dentro desse mercado econômico dava bastante importância às manufaturas e criou uma série de regras, entre as quais são chamadas de monopólio de produção. Então, os colonos, eles atuavam diretamente migrando em busca de terra, riqueza e prestígio para iniciar uma nova vida. Então, se eles conseguiam se instaurar num determinado local, ali eles iniciariam uma nova vida. E em segundo modo, a gente tem a igreja. O que a igreja pretendia? A igreja pretendia conseguir mais fiéis catequizando os nativos indígenas. E os outros grupos, eles foram se envolvendo sem que tivessem opção, que eram os nativos indígenas e os negros africanos. Então, ambos esses grupos, eles foram forçados a trabalhar para os europeus. Porque, como escravos, no caso dos negros africanos, e em regime, ora como servos, ora como escravos, no caso dos indígenas. Então, vamos entender um pouco disso aí, nativos indígenas e negros africanos. Então, embora eles sejam um grupo assim grande, eles eram forçados a trabalhar por os europeus. Os escravos era parecido com os negros africanos, só que eles eram forçados, eles tinham que obedecer o que os portugueses falavam, certo? O que os mercantilistas falavam. Então, a gente pode ter uma noção aí dos tipos de mercantilismo. O mercantilismo, como foi citado anteriormente, a gente vê aí o metalismo ou o bulionismo, ou seja, era a quantificação, os dados de acordo com a riqueza e a quantidade dos metais preciosos que eles possuíam. Então, eles quantificavam, eles colocavam através de números. No outro tipo de mercantilismo era o chamado cobertismo ou mercantilismo industrial, que já partia para a parte da manufatura, das indústrias, que visava abastecer o mercado com produtos manufaturados e diminuir as importações de outros países europeus. E no terceiro tópico de típicos de mercantilismo, a gente tem o mercantilismo comercial marítimo, que era o comprar mais barato e o vender mais caro. Então, assim, essa parte aí do mercantilismo industrial, como ele visava abastecer os mercados com produtos manufaturados, essas manufaturas nada mais eram do que o processo de transformação da matéria-prima em produtos, prontos para sua comercialização em grandes quantidades. Então, antes disso acontecer, desse mercantilismo industrial aparecer, essa tarefa era conferida pelos artesãos, que trabalhavam por conta própria em suas oficinas, produzindo em menor quantidade. Só que aí, com o surgimento do mercantilismo, a partir do século XIV, aconteceram mudanças e o objetivo passou a produzir em maior quantidade, visando uma grande margem de lucro. Então, o que aconteceu? As manufaturas eram muito importantes para o mercantilismo. Por isso, o que eles pensavam na cabeça deles? O Estado incentivava o desenvolvimento delas, uma vez que se produziam em maior quantidade e diversidade artefatos interessantes que podiam ser vendidos em outros lugares. E aí entram os países, porque os países, eles eram o quê? Eles criavam as leis que faziam com que as crianças órfãs e mendigos trabalhassem o dia inteiro, ganhando uma quantia significativa pelo seu trabalho. Então a gente vê a Espanha, o tipo de mercantilismo que ela usava era o bulionismo ou metalismo, que era o abastecimento da prata e do ouro da América. A França era sobre as manufaturas, ou seja, a França ela produzia objetos decorativos, tapetes luxuosos e, em compensação, ela ganhava uma quantia pelo trabalho que os artesãos ou as pessoas que faziam parte de lá faziam. E aí a gente vê a Inglaterra. A Inglaterra ela tinha um fortalecimento do comércio. Ela usava tanto a manufatura como a pirataria. A Inglaterra ela era especialista na produção de tecido de lã. Então, assim, ao longo do tempo as mudanças foram constantes. A gente vê aí a Holanda,
A Holanda é o comércio e a manufatura. Por quê? Porque a Holanda ela incentivava as manufaturas visando ganhar bastante dinheiro com vendas dos produtos em outros países. O que acontecia? O país ele fabricava instrumentos necessários para a navegação, como lunetas, lentes de óculos, livros e navios. Daí você pode imaginar o quanto a Holanda lucrou vendendo esses produtos para países que estavam se iniciando em aventuras marítimas. E aí, junto com isso, houve um interesse pelo crescimento das manufaturas. Entra Portugal com o comércio com as Índias, né, a agricultura e o metalismo, no caso do Brasil, e a Alemanha, o cameralismo, que é o Kammer, que é a venda de trigo. Então, assim, eles tinham um interesse muito grande pelo crescimento das manufaturas. Por quê? Porque a manufatura ela ia incentivar o crescimento da economia. E aí foi onde entra uma das regras da prática mercantilista que dava direito a alguns comerciantes, que era o chamado monopólio. Por quê? O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Para um burguês abrir uma manufatura em qualquer cidade do seu país, ele teria que pedir permissão ao rei, ou seja, ele teria que estar sob o poder absolutista. E essa permissão era paga, ou seja, o rei concedia o direito do burguês instalar sua manufatura, mas em troca este teria que pagar muito dinheiro ao Estado. Então, ao longo do tempo, foi se modificando. Vocês veem aí a questão da pintura, um autorretrato da burguesia holandesa, o mercantilismo dentro da burguesia holandesa. E essas características desses tipos de mercantilismo foi se mostrando cada vez mais forte. E aí a gente tem 6 características, que é o acúmulo de metais preciosos, tem a balança comercial favorável, que era exportar o máximo, temos o protecionismo, que é a alta taxa alfandegária, temos os estímulos às manufaturas, que facilitavam as importações das matérias-primas, temos o incentivo à expansão marítima e os monopólios coloniais, que é o pacto colonial, produção complementar, e o incentivo à natalidade. Então, tudo isso visava o fortalecimento do Estado. Nesse breve exemplo aqui, a gente vê aí o mercantilismo bem no meio, atrelado ao Estado absolutista e aos meios e aos objetivos. O Estado absolutista ele trabalhava de duas formas. Ele apoiava os negócios da burguesia e, ao mesmo tempo, sustentava os nobres, pagando-lhe rendas. E nisso gerava o mercantilismo, que era um incentivo ao crescimento da economia. E esse mercantilismo utilizava os meios, que eram as barreiras alfandegárias, os estímulos à expansão marítima e colonial, o aumento da população e incentivos às manufaturas nacionais. Só que, ao mesmo tempo que ele utilizava esse meio, ele tinha um objetivo comum, que era o reforço do poder do Estado Nacional, o entesouramento dos metais preciosos, quer dizer, a expansão desses metais preciosos para gerar economia, e a busca de uma balança comercial favorável, mais exportações e menos importações. Então, nesse outro aí, dá para vocês entenderem também, mais ou menos, como que era o Estado absolutista junto com o mercantilismo, como que era o sustento da nobreza e como que era o sustento dos burgueses. Mas, ao mesmo tempo que o mercantilismo gerava algo bom para a economia, tinha consequências da política mercantilista. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que gerava lucro, gerava prejuízo. Qual foi a consequência que ele trouxe para a política mercantilista? O desenvolvimento das metrópoles pela exploração dos metais preciosos, o enriquecimento da burguesia europeia, o aumento da matéria-prima vinda das colônias e o crescimento do mercado consumidor, processo de técnicas agrícolas. Então, assim, ele facilitou o enriquecimento dos burgueses, que mais tarde destruiria o Estado absoluto, e provocou a acumulação primitiva de capitais, que mais tarde provocaria na Europa a Revolução Industrial.